Boa noite a todos. Nós estamos novamente com um encontro para o nosso estudo da série profética sobre o Apocalipse. Nós vamos iniciar um capítulo muito intrigante hoje. Na continuação do estudo de Apocalipse 12, nós iniciaremos a primeira parte, provavelmente uma de duas ou uma de três partes. Um capítulo bastante complexo, extenso, capítulo 13 do livro de Apocalipse, onde nós temos duas bestas que aparecem, elas se aliam para perseguir o povo de Deus. No estudo de hoje, nós vamos estudar a primeira das bestas, aquela que surge do mar. Vamos identificar com todos os símbolos quem é esse poder, sempre lembrando da conexão com Apocalipse 12 e todo o contexto que nós estamos construindo, né, no estudo desta série, e uma conexão muito forte, impossível de ser quebrada com o livro de Daniel, tá bom? Mais do que nunca vocês vão ver como Daniel será a nossa tabuada, né? Se a gente fizer uma comparação com a matemática, para nós entendermos o Apocalipse mais do que nunca, tá bom? Para iniciarmos nosso estudo, nós vamos pedir a misericórdia, a graça do nosso Deus, através da presença do seu Santo Espírito. Por favor, oremos. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, agradecidos por Ti, pela Sua graça e misericórdia, de nos trazer até este momento para o estudo da Sua palavra. Queremos, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, que o Espírito Santo nos dirija a mente, o coração, para conhecer a Sua vontade e, sobretudo, Senhor, obedecê-la. Que sejamos fiéis a Ti, Senhor, que nosso coração se alegre a cada dia a fazer o que o Senhor tem planejado para nós. Ajude-nos no estudo, ajude-nos ao Johan também, Senhor, que ele possa passar claramente a mensagem e que nós possamos absorvê-la, Senhor Deus. Abençoa cada um de nós com a graça que nós temos pela a sua proteção até o dia de hoje. Te rogamos encarecidamente, Senhor, confiados na sua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem, então, Apocalipse 13, nós, toda vez que iniciamos um novo capítulo, né, um novo estudo, nós mostramos esse diagrama para nós enxergarmos em qual momento desse diagrama nós estamos no estudo da nossa série, ok? No lado esquerdo, as páginas declaram, sinalizam, né, profecias, visões, que são tanto do passado, que correram em paralelo e chegam até nossos dias, ok? Mas com um pouco mais para o passado. Nós estamos no auge do clímax, né? No pico do conflito entre o bem e o mal, desde o capítulo passado, né? Eu diria desde o 11, 12 e 13, né? Esses capítulos descrevem um conflito muito intenso ao longo das eras e séculos, ok? Nós vamos avançar um pouquinho mais no tempo, na visão de Apocalipse 13, e quando terminarmos daqui a dois estudos Apocalipse 13, nós iremos para Apocalipse 14, 15, principalmente 17, para ver como será o fim do mal e dos seus instrumentos, né? Através da queda de Babilônia. E daí em diante, nós temos o desfecho final, a visão de como será a vitória de Deus contra os seus inimigos, ok? Então, o conflito está se intensificando, o inimigo está preparando os seus ardis, suas ferramentas, seus instrumentos do mal, que plantou sementes para que esses inimigos se tornassem fortes e tivessem sua ferida curada. Bom, nós vamos chegar a ver isso com mais detalhe, começando hoje, mas principalmente na semana que vem. Esta questão da organização, só para a gente focar, né, estamos falando do grande conflito, que, por sua vez, tem 6 cenas, né, ou 6 episódios. Os episódios da mulher vestida de branco, né, mãe, na figura literária de Cristo, Messias, os descendentes dessa igreja, dessa mulher, né, que guardam os mandamentos de Deus, essa igreja que foi ajudada no deserto, né, o deserto significando os Estados Unidos. Nós vimos das cenas 1 até 3 no estudo do capítulo 12 de Apocalipse.
Hoje nós vamos ver a cena número 4, tá bom? É uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, tá? As cenas 5 e 6 ficam para estudos posteriores, mas estão conectados quando a gente traz a simbologia entre essas palavras-chave, tá bom? Para descrever essa cena. Então, nosso dicionário, né? De simbologia, de símbolos de Apocalipse 13, basicamente nós vamos usar os principais símbolos. Águas, mar, né? Segundo Apocalipse 17:15, significam povos, nações e multidões. Babilônia aparece em Gênesis, né? Babel, Gênesis 11, Apocalipse 18, Apocalipse 17, para descrever um poder religioso desviado da verdade e, por ser religioso, levando à confusão e a muitos, né, ao engano. Ok? Então, se veste de religião, de crença, de fé, mas, no fundo, o inimigo está trazendo a adoração direcionada até ele, usando esse poder chamado Babilônia. Tá? Dia, nós veremos esse símbolo, né, novamente na questão do período de tempo. Ele representa um ano, de acordo com Números 14, 34, e Ezequiel 4, 6 a 7. E o símbolo besta não representa um animal, de forma literal, né, mas ele, segundo Apocalipse 17, representa um reino, um governo ou um poder, okay, que aparece na história, que ele tem seu auge e depois tem seu declínio. E ele pode até passar para uma outra cabeça, né? Quando nós vemos uma besta que tem várias cabeças, essa cabeça representa também governos, impérios, né? Então, a besta seria um sistema de governos, né? Sistema de reinos que estão conectados pelo acionar do inimigo para poder perseguir o povo de Deus ou enganar a humanidade. Essas cabeças, elas têm chifres que representam poder, autoridade, okay? Ou também podem ser reis ou reinos, dependendo da simbologia e do contexto que nós vamos estudar, ok? Então, com isso em mente, nós vamos iniciar a leitura do primeiro versículo e nós vamos muito passo a passo, tá bom? Nós vamos avançar enquanto ao número de versículos muito pouco, mas nós vamos detalhando mesmo qual é a simbologia. Então, o foco do versículo em questão, né, na leitura do momento, será sempre a parte destacada em amarelo, ok? Então, Apocalipse 13:1 diz o seguinte: E eu pus-me sobre a areia do mar. Quem está falando isso é João, ok? Em visão, obviamente, não é literal, é visão, ele se colocou sobre a areia do mar. E vi subir do mar uma besta. Okay? Então, o que João está dizendo aqui, ele se colocou numa região muito habitada, né, próximo da areia do mar, na praia, e viu subir do mar, ou seja, do meio de muitos povos, nações e multidões e línguas, né, surgiu um poder, um sistema de poderes. Lembram? Porque essa besta vai ter, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, esse sistema de poderes vai apresentar alguns reinos através das suas cabeças, que João, inspirado por Deus, vai desenmascarar, né? Quais são esses poderes através da simbologia, ok? Então, essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, por enquanto, vamos analisar essa questão da simbologia do mar, ok? Desta vez vamos não só trazer o texto, mas já vamos trazer uma ilustração para confirmar que a simbologia está correta. Mas antes de mostrar isso, eu queria só dizer o seguinte: já vou de cara identificar esse sistema de poderes, tá? Lembram-se que a besta de Apocalipse 12 tem o mesmo número de cabeças, mesmo número de chifres? Então, é um sistema apoiado pelo inimigo. Então, Apocalipse 12 já nos sinaliza que são reinos que vêm ao longo da história, ok? Porque o dragão lutou contra a mulher ao longo da história, usando reinos. Essa luta não é de hoje, tá? Então,
eu vou confirmar com textos, né, principalmente de Daniel, que esse poder, né, foi no seu momento Roma imperial, quando Herodes quis destruir Jesus, quando ele nasceu, né, na visão de Apocalipse 12. E ele mudou de fase e se converteu em Roma papal, né, vestida de religião, esse poder, essa igreja desviada da verdade, apostatada, ela mudou de uma cabeça para outra, né, de Roma imperial para Roma papal. Então, no tempo em que João vê a visão de Apocalipse 12, é o momento em que Roma imperial está a ponto de comer o bebê, que é Jesus, ok? Por isso que Herodes tentou matar 12 bebês com menos de 2 anos. No momento em que João agora está vendo a visão de Apocalipse 13, ele não está localizado necessariamente no momento em que surge essa besta do mar, ok? Porque esse momento que surge do mar é quando surgem os primeiros poderes. Nós vamos falar daqui a pouco deles, tá bom? Quais são esses reinos? Então, João não está tirando, neste caso aqui, uma foto de um determinado momento específico. Ele está vendo a história completa através desta simbologia, ok? Comentário preliminar. E nós vamos ver que a ênfase de Apocalipse 13 é na cabeça chamada Roma Papal, ok? Não significa que Roma Papal seja a besta de Apocalipse 13, mas como é uma das suas cabeças, por grande parte do tempo, que nós vamos descrever qual é esse tempo, ela define as características da besta, ok? Se nós temos cabeças que são sucessivas, né? Uma cabeça surge, ela cai, surge uma outra cabeça, né? Um império, um reino surge, ele cai, surge um outro. Então, a sequência dos reinos é sucessiva, não são reinos simultâneos que estão perseguindo o povo de Deus, ok? Na luta entre o grande conflito, Deus está permitindo que um reino prevaleça por vez, aquele que onde Satanás está postando as fichas dele, ok? Então, por isso que em determinados momentos, inclusive Ellen White vai dizer que essa besta é Roma papal. Por quê? Porque as características daquela cabeça definem as características da besta, ok? Mas lembremos que besta é um sistema de poderes, sabendo que cada cabeça é um poder, um rei. Bom, então, com isso em mente, sabendo antecipadamente, neste caso, né, que a ênfase de Apocalipse 13 será Roma papal como uma das cabeças, então nós vamos provar com textos bíblicos, com ilustrações, com a história de que isso é uma verdade, ok? Então, por enquanto, estou adiantando, dando a introdução para vocês não se perderem quando a gente já chegar mostrando as evidências, ok? Então, vamos provar como é que Roma papal surgiu no meio de povos, multidões e línguas. Surgiu na Europa, né? Numa região muito habitada e uma das mais antigas enquanto a civilização nós falamos. Se nós trouxermos até os nossos dias, isso é uma foto já, né, algumas décadas atrás, nós vemos que a sede no Vaticano recebe milhares e milhões de visitantes e de pessoas, né? E representa talvez a igreja cristã mais numerosa, né, do mundo, a Igreja Católica. Ok? Então, nós não estamos dizendo que a Igreja Católica é a besta de Apocalipse 13, mas isso nós vamos descrever melhor em Apocalipse 17. Mas o que nós estamos dizendo é que o papado que une a religião e a política é uma das cabeças de Apocalipse 13, ok? Por enquanto, não estou dando evidências, muito menos usando o livro de Daniel, mas daqui a pouco eu vou sustentar essas declarações minhas com a Bíblia. Bom, então, maneira de exemplo, quando Francisco visitou o Rio de Janeiro, vejam quantos milhões de pessoas chegaram na praia de Copacabana, né? Então, ironicamente, né, essa ilustração está na beira do mar e representam essas pessoas a confirmação de que esse poder
coabita, né, coexiste no meio da religião católica, que é o seu braço direito na questão religiosa, ok? Nem todo católico se envolve com política, mas a sua liderança, né, o Papa, o Vaticano, a sua sede, se envolve muito com política. Por isso é um poder, tá bom? Então vamos separar a Igreja Católica do Papado, embora haja uma conexão de liderança aqui, tá? Vamos analisar a seguinte parte, né, de Apocalipse 13:1. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Então vamos ver essa questão das cabeças aqui. Não vamos dar uma conclusão final, mas vamos preparar o terreno. Vejam a conexão que existe com Apocalipse 12:3, né? Que diz que esse dragão, né, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A pergunta que surge é: estamos falando de duas bestas diferentes ou estamos falando de duas bestas iguais? São duas bestas diferentes que têm uma ênfase diferente para cada capítulo, mas o inimigo está por trás dessas duas simbologias. A pergunta recorrente, então, seria: se as bestas são diferentes, as cabeças também são diferentes? Nesse caso, teríamos 14 cabeças, né, e 20 chifres. A resposta, neste caso, é não, né, pela conexão entre ambos capítulos, porque o dragão está sempre usando poderes e perseguindo o povo de Deus. Então, nós não temos uma duplicidade de cabeças neste caso, ok? Nós temos a ênfase do dragão perseguindo a igreja verdadeira. A ênfase de Apocalipse 13 é um sistema de poderes e uma das suas cabeças ferido de morte, ok? Ferida de morte. Então, a ênfase é diferente. Então, nós temos, em resumo, né, uma besta, porque um dragão é uma besta. Em Apocalipse 12 e em Apocalipse 13 temos outra besta. Então, na essência, é um sistema de poderes ambos, com a representação das cabeças sendo se dirigindo, né, na aplicação ao mesmo número de poderes, tá bom? Então, essa conexão é muito importante para a gente não se complicar, né, quando nós estudamos Apocalipse 17, e para nós termos certeza de que quando estudamos Apocalipse 17, nós não teremos agora 21 cabeças e 30 chifres, tá bom? Porque essa besta de Apocalipse 17 vai ter, novamente, 7 cabeças e 10 chifres. Então, isso é muito importante a gente entendermos. Eu demorei muito para entender isso, desculpa, eu demorei muito para fazer essa conexão, para entender algo muito complicado em Apocalipse 17. Bom, então, parece simples na hora da gente expressar, né? Mas isso faz muita diferença no estudo posterior. Então, a maneira de resumo, né? Vejam que o número de cabeças do dragão e da primeira besta que surge do mar, do Apocalipse 13, é o mesmo número, 7 cabeças, ambas têm 10 chifres. A cor é destacada, né, que é um dragão vermelho, não existe uma cor que prevaleça em Apocalipse 13. A origem, ele é expulso do céu, esse sistema surge do mar, ok? Então, a ênfase é diferente, percebam, tá? A aparência é um grande dragão vermelho. A aparência da besta de Apocalipse 13 são animais misturados, ok? Um leopardo, um urso, um leão e um animal que é próprio, configurado pela união desses. Seria um animal difícil de descrever ou um dragão, tá bom? Então, só para a gente não ir pelo caminho de estudar Apocalipse 13 desconectado dos restantes dos capítulos e a gente achar que a Rússia, por exemplo, hoje seria uma das cabeças, ok? Então, ou a China vai ser a próxima, quem será depois da China, como vai ser isso, né? Então, ou a França, ou Macron, ou já foi Trump, né? Então, aí começam a pipocar vídeos na internet, tentando sugerir e trazendo, e inventando coincidências para justificar a ação desses protagonistas atuais, né, do grande conflito,
econômico, bélico, etc., para conectar com o Apocalipse. Mas não é essa maneira que a gente estuda e a gente identifica as cabeças, tá bom? Então, como eu disse, tá? Para não complicarmos o estudo, tanto de Apocalipse 12 quanto de Apocalipse 13, nós vamos concluir e identificar, de fato, as 7 cabeças em Apocalipse 17, okay? Mostrando a lista, ok? Mas o estudo de hoje, Apocalipse 13, vai deixar muito claramente que é Daniel quem nos mostra quais são essas cabeças. Por qual reino nós começamos a identificação e como nós podemos identificar esses reinos, tá bom? Então, como eu disse, Daniel é a tabuada, a gente aprende a somar em Daniel e a gente pratica a multiplicação em Apocalipse, tá bom? Com a simbologia que Daniel vai nos mostrar, ok? Então, isso é muito importante, para nós não sairmos identificados, como eu disse, né? O Papa Francisco é uma das cabeças, etc. Faz sentido? Daniel está dizendo isso, né? Como é essa simbologia conectada? Creio que esse slide deveria estar um pouco depois, tá? Mas vocês vão entender um pouco do que eu vou dizer quando a gente mostrar uma ilustração de Daniel 2. Vocês se lembram que em Daniel 2 tinha uma estátua que lá nos seus pés tinha 10 dedos? Então, e esses 10 dedos representaram 10 nações que se fracionaram, né, que fragmentaram Roma imperial? E de onde surgiu Roma papal? Não sei se vocês lembram. Então, ali a gente já tem, não é coincidência, né? E existem 10 dedos nos pés de Daniel 2, e é o mesmo número, neste caso, na simbologia de chifre, que se encontra na besta de Apocalipse 13. Okay? Então, ali a gente já tem o quê? Um gancho que Daniel está nos permitindo conectar, né? Com a simbologia de Apocalipse 13, tá? Então, a herança, né, dessas tribos bárbaras são as nações europeias, e do meio dessas nações europeias surgiu o barro. Não sei se vocês se lembram, quando a gente falou que o barro representaria a Roma papal, um elemento estranho, diferente no meio de elementos metálicos, né? Ok? Então, e esse número vai se conectar também com Apocalipse 17, quando 10 reinos entregarão por pouco tempo, né, o seu poder à última versão de Babilônia antes dela cair. Ok? Então vamos para o versículo 2. E agora sim, Daniel vai ter que ser convidado, né, para nos dar as regras do jogo na hora de interpretarmos a simbologia. Apocalipse 13, 2 diz o seguinte: e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Percebam que está falando assim, não está falando a um leopardo, está falando ao leopardo, como se nós conhecêssemos o leopardo, ok? Os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. Aonde vocês se lembram ter visto esses 4 animais, se não é em Daniel 7? E intencionalmente o ilustrador foi genial, porque colocou esses animais nessa ilustração, ok? Então, leopardo, urso, leão, né, aparecem em Daniel 7. E o dragão dele, o seu poder e o seu grande trono e grande poderio. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas aí você vai perguntar, mas onde está a quarta besta, terrível e espantosa de Daniel 7? Estaria intrinsecamente na palavra besta, ok? Então, se a gente pudesse ler de novo, né? E aquela besta terrível e espantosa que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. Entenderam? Então, por isso que o ilustrador também colocou aquela besta terrível e espantosa com 10 chifres. Tá bom? Então, vejam os pés de urso, uma aparência de leopardo,
e uma boca como de leão. A ilustração não consegue descrever exatamente do que a gente está lendo, né? Mas a tentativa foi muito, muito boa. Ok? Então, vamos adiante com essa conexão. Vejam que em Daniel 7, 2 a 8, nós vemos o seguinte, né? O primeiro animal, né, era como um leão. Estou resumindo esses versículos só para a gente trazer, né, essa conexão. E eis que aqui um segundo animal, semelhante a um urso. E eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Tinha também este animal 4 cabeças, o leopardo, né? E foi-lhe dado domínio. Depois disto, o quarto animal, terrível, espantoso e de sobremodo forte, que tinha 10 chifres. Perceberam que os animais são os mesmos? Então eu pergunto para você, se você consegue identificar os poderes de Daniel 7, indiretamente você vai identificar os poderes de Apocalipse 13. Porque ali Daniel está te dizendo, olha, você vai ter que colocar os símbolos de Daniel 7 em Apocalipse 13, tá bom? Então vejam aqui. Nós vemos animais separados, desintegrados, com características específicas em Daniel 7, e nós vemos uma mixagem, né? Uma mistura, uma mescla maléfica, obviamente, né? E há um propósito com isso. Quando nós olhamos para Daniel 2, no 2, nós vamos entender por que em Apocalipse 13 esses símbolos estão misturados, ok? Por que esses animais não estão separados? Por que agora é uma besta que está com tudo isso, esse animal indescritível, né? Essa besta sendo descrita em Apocalipse 13. Nós vamos entender. Tudo tem um propósito, tudo. Nada está solto, né, na palavra de Deus. Então, vejam aqui em diante. Não sei se vocês notaram, né? A ordem em que os animais aparecem em Daniel 7 é de primeiro o leão, depois o urso, depois o leopardo, depois um animal terrível e espantoso. Vejam na figura esquerda, a ordem é essa, né? Ok? Na sequência que a visão é apresentada para Daniel. Não sei se vocês perceberam, mas Apocalipse 13 apresenta na ordem inversa. Aquele animal terrível e espantoso seria a besta que surgiu no meio do mar, depois aparece o leopardo, depois aparece o urso e finalmente aparece o leão. O último animal citado em Apocalipse 13 é o primeiro animal citado em Daniel 7. Por que isso daí? Tudo tem uma explicação, né? Quanto mais detalhes a gente entra, mais bonito fica e mais conexo, né? Fica a interpretação. Então, por que ocorre isso aí? Eu tentei ilustrar da seguinte maneira. Daniel, ele vê do leão, depois vem o urso, depois vem o leopardo e depois vem a besta terrível e espantosa. Então, Daniel está olhando o quê? Babilônia, o leão, Medo-Pérsia na sequência, Grécia na sequência, e Roma imperial e depois Roma papal, depois da Grécia, certo? Então, Daniel está vendo de Babilônia para o futuro, olhando para a direita, né? Uma ilustração aqui bem simples. João está, já que ele está vivendo no momento em que Roma imperial está deixando de existir e vai surgir daqui a pouco, né, quando ele foi morto, né? Depois da morte dele, ele vai surgir o quê? Roma papal. Então, João está olhando de Roma para trás. Por isso que os símbolos dos animais aparecem invertidos. Não significa que João viu errado ou ele colocou na ordem errada. É interessante que até nesse detalhe, né, Deus tocou a mente, os neurônios de João para ele escrever na ordem correta, né? Porque ele estava posicionado em Roma e ele estava olhando para o passado. Por isso, esse é o outro ponto que define quais são as cabeças, ok? João não está identificando as cabeças no momento em que ele se encontra. Ele não está dizendo assim, olha, você precisa definir as cabeças a partir do momento que você está vendo a visão, ou seja, a partir de Roma papal, ou, perdão, Roma imperial.
ok? Então, muitos futuristas, eles dizem, olha, se João está recebendo a visão no momento em que Roma imperial está ocorrendo, então nós temos a obrigação, como é profecia, e a gente tem que olhar sempre para o futuro, de identificar as cabeças a partir de Roma imperial. Engano, perdão, raciocínio lógico, coerente, mas caímos numa cilada porque nós desconectamos esse raciocínio de Daniel capítulo 7. Ok? Então, isso é crucial na hora de nós posicionarmos alguns textos muito complicados de entendermos de Apocalipse 17. Eu sei que quem já estudou Apocalipse 17 com bastante cuidado já está me entendendo, né? Qual vai ser a linha que nós vamos seguir quando nós estudarmos Apocalipse 17. Por enquanto, não estamos só criando expectativas, né? Para quem ainda não estudou Apocalipse 17. Ok, então vejam agora a conexão que nós vamos mostrar entre Daniel e Apocalipse. Para cada coluna, no caso de Daniel 2 e Daniel 7, nós temos um vídeo do nosso canal, né? Pelo menos tem 2 vídeos para cada coluna dela, ok? Então, ali você vai entender melhor por que Daniel 2, né, mostra essa simbologia e qual é a aplicação desse símbolo. Então, a cabeça de ouro equivale ao leão de Daniel 7 e é Babilônia, ok? Daniel 2 e 7 define isso. O versículo mais básico, né, para identificação das cabeças é dito por Daniel, na declaração que ele faz a Nabucodonosor. Ele diz assim para ele: tu és a cabeça de ouro. E por essa conexão entre a cabeça e o leão, nós não conseguimos errar, porque o texto é literal, né, na sua expressão. Babilônia é a cabeça de ouro e é o leão. Tá bom? Então, em Apocalipse 13, quando a besta tem uma boca de leão, o que nós podemos entender? Que Babilônia está misturada ali no meio desse jogo, nesse sistema de poderes. Ok? E nós vamos ver o que de Babilônia daqui a pouco. O peito e os braços de prata são equivalentes ao urso e são representação de Medo-Pérsia. Por quê? Porque em Apocalipse 13, a besta tem pés como de urso. Não tem como estudar Apocalipse 13 desconectado de Daniel. Estão percebendo com essa conexão que estamos fazendo? O quadril de bronze é equivalente ao leopardo e representa o reino que vem depois da Medo-Pérsia, que é a Grécia, porque em Apocalipse 13 aparece de que essa besta é semelhante ao leopardo. Ou seja, esse sistema de poderes tem muita coisa da filosofia grega no seu entorno, na sua filosofia religiosa, certo? As pernas de ferro equivalem a um animal terrível e espantoso de Daniel 7. E esse significado, né, das pernas de ferro, 2 pernas, Roma Oriental e Roma Ocidental, né? Nós sabemos que é Roma Imperial, que veio na sequência da Grécia. Então, essa é a besta que vi. Porque João viu, quando ele estava vivo, na visão que, quando ele recebeu, ele viu Roma Imperial, né? Atuando Herodes, matando via Pilatos a Jesus, e ele sendo isolado, né, na ilha de Patmos, certo? Então, está tudo conectado. Os 10 dedos dos pés equivalem aos 10 chifres de Daniel, e são a herança das 10 tribos bárbaras, representam a Europa dividida. E, possivelmente, uma segunda aplicação, reinos futuros, tá bem? Apocalipse 17 vai nos mostrar isso também. Então, os 10 chifres de Apocalipse 13 são claramente descritos pela simbologia de Daniel 7 e Daniel 2. De maneira que os pés de ferro e barro, né, elementos que não se misturam, equivalem ao chifre pequeno. O chifre pequeno, por que tinha boca e falava blasfêmias? Porque ele tinha religião e tinha política, né, na sua essência. O barro não pode se misturar com o ferro, ou seja, a política e a religião não podem se misturar. Esse elemento estranho, né, o barro não metálico,
comparado com todos os símbolos de Daniel 2, é o mesmo símbolo para o chifre pequeno que fala blasfêmias. Qual foi o poder que veio na sequência de Roma Imperial que começou a misturar a religião com a política? O paganismo se misturou, né, com o cristianismo e gerou uma união ilícita criada, né, engenhada pelo inimigo das almas. Então, qual é o símbolo de Apocalipse 13 para essa conexão entre Daniel e o seu significado? E uma das suas cabeças receberá uma ferida e essa ferida será curada. Perceberam que agora Apocalipse 13 vai além de Daniel 2, Daniel 7? Daniel 7 chega ao momento em que ela persegue os santos, né? E depois ela é julgada. E termina por ali a visão. No caso, Apocalipse 13 vai nos mostrar que uma dessas cabeças, e agora está falando de Roma papal, pela sequência, pela simbologia, ela vai receber uma ferida mortal. Lembra-se que a gente estudou isso em Apocalipse 11? Como o ateísmo, né, provocou o aprisionamento do Papa Pio VI, né, na Revolução Francesa, e essa foi a ferida que esse poder Roma papal recebeu. E Apocalipse 3 vai além de Apocalipse 11, porque agora vai dizer que essa ferida vai ser curada. E agora nós vamos poder mostrar como ao longo dos séculos essa ferida está em vias de cura, tá bom? Então vejam que agora Apocalipse, né, vai falar muitos mais detalhes que Daniel 2 e 7 não conseguiram falar. Mas nós não conseguiríamos entender a cura da ferida e muito menos identificar o poder como papal sem Daniel 2 e sem Daniel 7, tá bom? Então, isso é fundamental para a gente não atirar em Macron, em Bush, em Saddam Hussein, em Vladimir Putin, etc, etc, tá? Então, vamos adiante. Vou voltar a Daniel. Vejam aqui que isso aqui é muito interessante. No momento da visão, João vê a besta com as características de Roma, né? Então, lembra-se que eu falei que a cabeça da besta define as características da besta. Então, por que em Apocalipse 13 todos os animais estão misturados? Porque em Daniel 2, quando a pedra bate nos pés, ela esmiuça todos os elementos, pois eles são citados no momento em que essa estátua é destruída, né? Porque ali o texto diz, e foram esmiuçados o ouro, o ferro, né? A prata e o cobre. Por quê? Se esses elementos não estão nos pés, por que que eles são citados na hora que essa estátua é esmiuçada? Porque nos pés, todos esses reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, coexistem no momento de Roma papal. Simples assim, ok? Então, isso equivale à mistura de animais que está em Apocalipse 13, tá bom? E aí, vale muito você assistir o vídeo da pedra, né, batendo nos pés da estátua, que tem um vídeo separado de Daniel 2, na série que nós fizemos sobre Daniel, ok? Então, o resumo desse assunto que eu estou falando é que hoje, o que nós temos no momento dos pés, né? Pouco antes do fim do conflito. De Babilônia, nós temos o quê? A pretensão, o orgulho, nós temos um santo para cada dia do ano, nós temos a herança, o paganismo, as festas que nós temos não são cristãs, as festas são pagãs, né? Desde o Natal, Carnaval, e todas as outras são festas pagãs, cristianizadas, né? O que nós temos de Babilônia hoje? A numerologia baseada num sistema hexagesimal, né? 360 graus, entre outros, né? Não está vindo aqui na memória algo que eu possa trazer mais argumentos para isso, né? O círculo foi inventado pelos babilônios, a matemática veio deles, ok? Da Medo-Pérsia, o que nós temos nos nossos dias? O dia do sol surgiu com a Medo-Pérsia, né? Era no mitraísmo, nessa religião que tinha esse nome, e se dedicava à adoração ao deus Mitra, que na verdade era o deus Sol. Então, hoje, a maioria dos cristãos
cultuam ou descansam num dia pagão, onde antigamente o inimigo colocou essa mentira para os medos e os persas, ok? Isso não veio de Jesus, não veio dos judeus, muito menos dos apóstolos. Os apóstolos guardaram o sábado porque Jesus confirmou com a sua vida e com a sua morte, porque ele descansou, né, das suas atividades redentivas no sábado, ele passou dormindo, né, antes dele ressuscitar no domingo. Então, tudo conectado, né, através dos poderes do engano que o inimigo tem colocado aí. O que nós temos hoje, nos nossos dias da Grécia? A mitologia. Vocês já viram quantos filmes, quantos personagens, quantos deuses, né? Sejam em quadrinhos, sejam em bruxas, sejam em qualquer outro tipo de literatura, né? Como a mitologia dos deuses está camuflada até hoje nos nossos dias, né? E eles se camuflaram também nos santos, né? A separação do corpo e espírito foi introduzida pelo inimigo na cabeça dos filósofos gregos, né? Então, por, e isso tem um desdobramento até em coisas boas, né? Na medicina, tem um especialista para cada coisa. Um profissional vai cuidar da parte psíquica, outro profissional, milhares de profissionais da parte do corpo, do coração, dos rins, etc. Quando a Bíblia, né, nos mostra uma visão integrada entre corpo, mente e espírito, porque o que afeta o espírito afeta a mente e afeta o corpo, e assim tudo interconectado. Sendo que a filosofia grega nos disse, olha, para você cuidar da dor da sua unha, você não precisa mudar nenhum dos seus hábitos e você só precisa ir para um especialista X, né? Então, até a visão da saúde, né? A, a, como nosso corpo funciona foi afetada pela filosofia grega, né? Enfim, e como não, né? A religião, ok? Aquela noção de que o espírito se separa do corpo quando uma pessoa morre, ela veio da filosofia grega, né? As almas existem, elas podem se comunicar com os mortos, tudo vai contra a Bíblia e tudo surgiu na Grécia. Isso ficou lá na Grécia, ficou lá para o passado, isso não existe mais hoje? Não. Está tudo hoje misturado, muito bem aceito e camuflado, né? Com novela, com filmes e tudo mais. Muito bem. Ainda estamos em Apocalipse 13:1. Agora nós vamos entender. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Vamos entender o que representa essas blasfêmias, ou essa blasfêmia que é descrita em Apocalipse 13. Novamente, nós recorremos a Daniel para nós entendermos Apocalipse 13. Vejam a correlação direta. O chifre pequeno de Daniel 7, já sabemos, é o mesmo símbolo da besta, ok? No caso, quando a besta está na figura de Roma papal. Esse chifre tinha olhos como de homem. Perceberam que em Apocalipse 13:18, para quem já leu, fala que o número da besta é um número de homem? A boca falava com insolência em Daniel 7, esse chifre pequeno. Apocalipse 13 tem boca com blasfêmia. Daniel 7 foi entregue para ser queimado, esse poder. Apocalipse 13, uma das suas cabeças foi golpeada com uma ferida de morte, né? Perceberam a semelhança? Fazia guerra aos santos, pelejava contra os santos, mesma coisa. Proferia palavras contra o Altíssimo, Roma papal, na figura do chifre pequeno, e proferir blasfêmias contra Deus, Apocalipse 13:6. Mudaria os tempos e a lei, e ele difamaria o tabernáculo, em Apocalipse 13. Agiria por 3 tempos e meio, né? Tempos e metade de um tempo, em Daniel 7, e agiria, nós vamos ver depois, por 42 meses em Apocalipse 3. Então, Daniel 7 não vai nos deixar errar na identificação de todos esses símbolos que estão na coluna da direita de Apocalipse 13. Ok?
Então, quão maravilhoso é entendermos que Deus inspirou a Daniel e Deus inspirou a João, séculos, né, de diferença na existência desses dois homens de Deus, e como eles, inspirados pelo Espírito Santo, conseguiram conectar essa simbologia sem a intervenção humana, né? Deus, o Espírito Santo, estava trabalhando na mente deles. Ok? Então, nós vamos voltar um pouquinho a essa questão da blasfêmia, conectando com a simbologia que vem na sequência. Essa besta, então, recebeu o que do dragão? E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Aí vem a resposta das perguntas, né? Por que que Babilônia, Roma Imperial, subjugou o povo de Deus? Por que que a Grécia teve oportunidade de fazer todo esse engano? Por que que a Medo-Pérsia, etc, etc? Porque Deus permitiu e o dragão lhe conferiu todo o seu poder e seu engano para esses poderes, ok? Vocês se lembram quando a Bíblia diz que Deus entregou a Nabucodonosor o povo de Israel, porque Deus tinha planos para o povo de Israel e Deus tinha planos também para a Babilônia. E vejam que, embora o inimigo estivesse atuando com a Babilônia, Deus estava cumprindo os seus propósitos de puxar a orelha de um povo idólatra, o seu povo, o povo de Israel, e de permitir que um rei, Nabucodonosor, pudesse ser salvo, né? Através da mensagem que Daniel daria para ele, né? E como esse rei poderia tratar os seus súditos, né, outros povos, com misericórdia e benevolência, como ele fez por um certo tempo, ok? Então, Deus não está fora do controle da história deste mundo. Deus está controlando. Então, Deus é que permite que o dragão mostre as suas caras para que o pecado, o engano, mostrem o objetivo final do inimigo, ok? Demonstrar até onde pode chegar o desvio da proposta de Deus. Então, vamos adiante. Precisamos relembrar, nós não vamos falar, porque tem um vídeo, né, no nosso canal sobre o chifre pequeno, tem 2 vídeos ali, você vai entender melhor. Vejam todas as dicas que Daniel 7 está nos dando do chifre pequeno, que tem exato cumprimento em Apocalipse 13. Roma papal surgiu dentre meio de 10 nações europeias, certo? Dentre meio de 10 chifres. Roma papal destruiu 3 dessas tribos bárbaras quando surgiu. Tinha olhos como de homem. Ele é representado por um papa, né, um ser humano. Ele profere e fala com insolência, né? Diz perdoar pecados, entre outras coisas. O quarto animal foi morto, né? Ou seja, Roma Imperial deixou de existir e sobre seu túmulo os Césares, né, foram transformados em papas. Parecia mais robusto do que os outros, porque de fato se conectou com o poder político, perseguiu durante a Idade Média, né, os santos do Altíssimo, a perseguição contra os hereges, a Idade Média, né, a Inquisição. Ele era diferente dos 10 outros chifres, porque os outros 10 eles se misturavam eles só tinham um enfoque político, né, e bélico, fazer guerra, etc. Já a Roma papal se envolveu com o paganismo, né, e a religião. Proferia palavras contra o autismo, as blasfêmias que a gente vai comentar, né, magoará os santos do autismo, perseguindo o povo de Deus, a igreja dele, cuidará mudar os tempos da lei. O segundo e o quarto mandamento foram alterados, e foi inventado de que o dia terminaria na meia-noite e não com o pôr do sol, né? Mexeu no calendário para que ele não fosse baseado num calendário lunar e fosse baseado num calendário diferente do ciclo da Lua, né, em relação à Terra. Os santos foram entregues por 3 anos e meio, que são os 1260 anos, né, da Idade Média, e um tribunal tirará seu domínio e o destruirá. Daniel 7 termina, né, com uma mensagem de esperança, mostrando uma visão onde o filho, né, aparece diante do ancião de dias, para mostrar que esse poder terá um fim. E esse versículo 26 será o foco de Apocalipse 17, né? Apenas esse versículo, João vai detalhar com muitos detalhes
capítulo inteiro de Apocalipse 17. Ok? Então, quais foram os 3 anos e meio, né? Nós vamos mostrar daqui a pouquinho mais detalhes. 1260 anos de trevas, perseguições, controle da Bíblia. O alto clero tinha todo o controle de autoridade religiosa e política. Definiram mulheres cristãs provavelmente como bruxas, né? E começaram a perseguir e a matar. Martirizaram, queimaram, sacrificaram, degolaram, inventaram uma série de máquinas somente para torturar, para obrigar a esses cristãos a se retratarem das suas afirmações de fé, que eram apenas baseadas na graça, né, e a fé em Jesus Cristo. E ali nós estamos resumindo milhares de anos, né? Os valdenses, eles se esconderam nos Alpes, eram cristãos que moravam na Europa, na Suíça, na França. Eles suportaram perseguição e perseveraram, preservando as verdades, né, da Bíblia e criando escolas de ensino da Bíblia. A igreja, né, a mulher pura e santa, nunca deixou de existir, embora foi atormentada e perseguida por muitos anos, né, muitos séculos. Então, esse diagraminha, não sei se vocês se lembram, é só para mostrar de que depois de Jesus Cristo, os discípulos e os apóstolos, o povo de Deus deixou de ser apenas o povo de Israel, localizado na geografia da Palestina. E ele se expandiu para a Europa, né? E ele, né, pela questão religiosa do protestantismo, etc., ele ficou localizado mais na região da Europa. Por isso, o inimigo, ele precisou trazer um poder novo que tivesse influência, grande influência na Europa, para poder cumprir seus planos. Ok? Então, a geografia do grande conflito foi ampliada e saiu da Palestina e foi para o mundo civilizado daquela época, né? A Europa. Ok? E aí os ataques ocorreram ao longo das eras nesses países onde os cristãos passaram. Ok? Muito bem, chegamos ao versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Esse é o versículo que mais tempo nós vamos dedicar. Ok? Vejam, a ênfase agora vai ser que no momento em que um dos poderes estava atuando, qual? Aquele que perseguiu os santos durante 1260 anos. Enquanto Roma Papal estava atuando e definindo as características desse poder, dessa besta, ela foi ferida de morte. De onde nós vamos extrair a interpretação correta? Neste caso, Daniel fica limitado, mas Apocalipse 11 vai nos trazer a chave para desvendar em que momento da história ocorreu a ferida de morte. Ok? E aí, novamente, recomendo que você assista o vídeo, né? Nosso estudo a dois capítulos anteriores, quando nós provamos, né, com a história, com os versículos de Apocalipse 11, que o inimigo inventou o ateísmo, né? O alimentou, o semeou no momento da Revolução Francesa. Cansados os franceses de tantos roubos pelos padres, pelos sacerdotes e pelos reis dessa união ilícita, eles promoveram a Revolução Francesa, né? De maneira que em 1798, quando os franceses ocuparam inclusive Roma, né, por ordem e autoridade de Napoleão Bonaparte, o Papa Pio VI foi levado ao exílio, conduzido até Briacon, na região da Valence, né, na França, no sul da França, e ali ele morreu prisioneiro nas margens do rio Redá. Ok? Então, mais detalhes no capítulo 11. Okay? Mas aqui a gente está trazendo apenas o resumo. Né? Então, uma revolução foi planejada pelo inimigo para ferir de morte uma outra ferramenta que ele tinha criado. Irônico, né? O inimigo, vendo que a sua ferramenta, a igreja apostatada, já tinha dado o resultado que podia, agora ele estava inventando uma nova ferramenta de engano.
que era o ateísmo e todos os seus desdobramentos. Então, de 1793 a 1797, a França gestou a Revolução Francesa. O papado foi deposto, como eu disse, né, e foi morto depois. Queimaram a Bíblia, ela foi abolida, né, na França e foi considerada morta. Essas são as duas testemunhas, né, que aparecem em Apocalipse 11. Surgiu com força e uma arma, né, um novo inimigo, o ateísmo. O inimigo vai levar o ser humano para dois extremos, ou uma religião cheia de paganismo, que persegue em nome da Bíblia, né, os seus semelhantes, também cristãos, ou vai levar o ser humano a ele racionalmente, usando o sofrimento, usando uma suposta teoria da evolução, etc, etc, usando uma série de argumentos lógicos, racionais, e até hoje, inclusive, alguns deles científicos, mas nem todos, né? A maioria deles apenas premissas, para dizer que Deus não existe e que nós não precisamos de religião. Dois extremos inventados pelo inimigo, ok? Então, o ateísmo, ele derrocou o poder da igreja apostatada. Nós não vamos ter tempo hoje, mas isso é mostrado em Daniel 11, nós faremos uma conexão com Daniel 11 mais para frente, tá bom? Mas Daniel 11 mostra a figura do rei do norte e do rei do sul lutando. O rei do sul é representado pelo ateísmo aqui, e o rei do norte é o papado, a religião apostatada, tá bom? Então, nenhum governo europeu saiu em defesa do papado, porque tudo estava maquinado, né? Era o plano do inimigo, e Deus estava permitindo que isso acontecesse também, ok? Então, a Revolução Francesa foi o poder que proferiu a ferida mortal. O poder religioso se separou do poder político. O Papa não tinha nem condições de ordenar o seu livramento, ok? A Napoleão Bonaparte. Os reis foram decapitados, foram extintos a família real, né, da França. Até hoje nós temos uma prova disso. Não existe na França a figura do rei, embora em outras nações europeias existam. Hoje existe primeiro-ministro, etc., né? E então surgiu de uma herança de liberdade, né? Os Estados Unidos, inclusive a França, né, deu de presente uma estátua, né, Estátua da Liberdade, para como exemplo dessa questão supostamente bem sucedida da questão da liberdade, ok? Na sua Constituição, então, se assegura os direitos de liberdade, igualdade, fraternidade, etc., né? Então, a Revolução Francesa vai estabelecer as bases para o comunismo, feminismo, socialismo, tudo, alguns dos principais ismos filosóficos que nós estamos vendo nos nossos dias. Isso é muito, muito intrigante, e Daniel 11 vai falar muito mais detalhes sobre isso, e nós vemos hoje, né, o efeito até na política, né, americana, no Brasil e na América Latina, né, até na Europa, dessa luta entre a herança de uma religião apostatada, misturada com o poder político, hoje na figura dos protestantes, né, inclusive pastores protestantes fazendo aliança com a política, o que não deveria ocorrer, e não deve ocorrer, e, por outro lado, uma herança de partidos supostamente socialistas ou comunistas, etc., tentando implantar liberalismo, né, nas famílias, nas tradições, nos bons costumes da nossa sociedade. Qual dos lados é melhor? Nenhum dos dois, né? Na figura desses dois poderes inventados pelo inimigo, nós temos a resposta para isso. Então, a opção que nós temos hoje é a escolher a menos pior, né? Então, e desculpem ter feito esse comentário, é apenas como algo que está acontecendo nos nossos dias, né? Mas é oportuno sempre. Então, por que Deus permitiu, e claro que Deus está no controle, né? Que esse poder sofresse uma ferida mortal, porque é um julgamento que Deus faz, tá bom? Deus teve misericórdia do povo que estava sendo perseguido, da sua igreja, e deu a opção para o inimigo usar uma nova ficha, né? O ateísmo, tá bom? Então, vejam de novo, o grande conflito não se explica tão simples quanto a gente dizer o inimigo está no controle, ou Deus está perdendo o controle, ou Deus está usando o próprio inimigo, ok? E tudo um pouco daquilo que eu acabei de dizer, quando nós
tentamos explicar quem provocou a ferida mortal. O inimigo, mas estava nos planos de Deus, né? Esse poder tinha que morrer à espada porque ele estava perseguindo com a espada. Ele não foi morto, perdão, né? Ele foi ferido como de morte. Por quê? Porque perdeu a influência política e deixou de ordenar exércitos, perseguições, usando os exércitos europeus da época, né? E ficou só no âmbito religioso, tá? Então, o próprio Apocalipse 13, no versículo 10, vai explicar isso para nós. Então, se uma das suas cabeças foi ferida de morte, no momento, né, da história que nós vamos entender qual foi esse momento, a besta inteira balanceou, né, estava quase moribunda, e ela perdeu a oportunidade de perseguir os santos. E aí entra a misericórdia de Deus, o tempo de graça ainda atuando, muitos câmbios, né? Muitas mudanças na história da humanidade, né? O surgimento de várias nações, etc, etc. Ok? Vamos adiante. Versículo 3. E uma das suas cabeças como ferida de morte, né? E a sua chaga mortal foi curada. A parte central desse versículo mais extenso de Apocalipse 13 vai requerer muitas evidências, porque essa interpretação e essa aplicação vai chegar aos nossos dias. E pelo tempo que nós estamos no nosso estudo, nós não vamos conseguir chegar até os nossos dias, né? Nós vamos continuar a interpretação na semana que vem, mas nós vamos começar. E a sua chaga mortal foi curada. Essa aplicação vai além, né, de 1.260 anos de perseguição. A confirmação dessa e o cumprimento dessa frase, né, a sua ferida foi curada, a gente vai precisar de alguns conhecimentos de história, né, dar uma olhada como foi tudo isso. Muito bem. Vamos só começar, nós não vamos chegar, né, até os nossos... Vamos começar dizendo que, e é muito resumido, né, não sou historiador, mas nós vamos pegar as encíclicas papais como documentos oficiais que vão definir a estratégia desse poder para poder mostrar como está ocorrendo a cura da ferida, tá bom? Então, vejam que a encíclica Rerum Novarum, né, foi escrita por Papa Leão XIII, ela vai maquiavelicamente dizer que o inimigo vai trazer parte do socialismo e vai inseri-lo na encíclica através do seguinte resumo da encíclica, né? Que o trabalhador, os sindicatos, etc., etc., eles têm poder, eles devem ser respeitados, eles têm uma ordem social, etc. Por isso está aí a figura, né? Então, essa questão do poder do trabalhador, etc., etc., no momento, obviamente, de que os patrões, eles estavam subjugando, né, as pessoas, o acionar de Roma papal, ainda, né, longe de ter uma ferida mortal curada, ele vai usar do socialismo para descrever uma estratégia que nós vamos ver até os nossos dias como isso está sendo colhido, tá bom? Então, o que nós poderíamos já dizer aqui é que Roma papal vai tentar se reerguer, se camuflando e usando a filosofia que está, né, em Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e até mesmo parte da filosofia do poder que o feriu de morte. Neste caso, o ateísmo, o socialismo, o comunismo. Ok? Então, não é novo o que Francisco está fazendo hoje na questão do socialismo, não é novo, o inimigo já tinha isso na sua agenda, desde essa primeira encíclica escrita no ano de 1891. Ok? Então, de novo, não sou historiador, não sou católico, eu não li a encíclica, mas a gente pode dizer que tudo isso ocorreu,
tá? Está escrito e define nas entrelinhas a estratégia do papado na tentativa de ajudar, né, obviamente, a sociedade, porque isso tem uma implicação muito boa, né? Nós não somos contra que os trabalhadores tenham os seus direitos, não estamos dizendo isso. Nós não somos a favor dos patrões, dos chefes, do capitalismo, nós não estamos dizendo isso, mas o que estamos só dizendo é que o inimigo é astuto porque vai trazer elementos bons misturados com ruins para enganar a sociedade, os trabalhadores, etc, etc. Tá bom? Então, só para não misturar. Em 1962, o Concílio Vaticano II, né, vai promover algumas mudanças e, na verdade, foram atualizações de algumas doutrinas que eram aplicadas desde a época dos supostos apóstolos, né? Mas que, na verdade, eles começaram a ver, né, o Vaticano, que já estavam um pouco defasados, desatualizados, e aqui houve uma mudança, tá? Em relação a essas doutrinas, que foram... seria uma abordagem diferente de levar o catolicismo para o mundo, tá bom? Eliminando algumas barreiras, né, algumas tradições que não estavam pegando muito bem naquela época, tá bom? Passou muito tempo, né? Tem um momento em que, por volta de 1980 e pouco, entrou um homem na liderança da Igreja Católica, que foi João Paulo II, e se destacou porque foi o Papa que mais países visitou, né? Ele foi muito ecumênico, se ele visitou muitos países, ele não visitava apenas os crentes, né, da Igreja Católica. Temos muitas evidências fotográficas, alianças, né, assinaturas das visitas desses presidentes ao Vaticano. Então, ele já foi um dos primeiros que começou a cumprir, né, a ferida se curando. Porque como é que um papa, né, o líder de uma igreja, poderia fazer acordos políticos, né, com presidentes? Isso foi muito intenso, né? Essa aliança política estabeleceu uma influência muito grande do Vaticano, e a maior de todas, né, seria quando, num momento histórico, o líder da nação, que nasceu protestante, né, na figura de Ronald Reagan, ele visitou, né, João Paulo II visitou os Estados Unidos. Por que é um momento histórico? Como é que um poder perseguidor do passado poderia visitar aqueles que foram perseguidos, né, na Europa? Porque os Estados Unidos são descendentes de ingleses, irlandeses, né, são europeus, descendentes de europeus. E como é que esses filhos de protestantes, né, perseguidos, que fugiram da Europa, né, que foram ajudados pelo deserto, um país desabitado, os Estados Unidos, como eles poderiam receber de braços abertos um poder que historicamente os perseguiu e os matou? Então, aqui houve uma mudança histórica nesse encontro, tanto é que na Polônia em 2012, né, foi criado uma homenagem a esse encontro, né, foi histórico, e ali ocorreu o que é super interessante, bem chamou a atenção, né? Como João Paulo II mudou o mundo. Por quê? Porque ali já definiu muito claramente que o papado precisava dos Estados Unidos para derrubar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Os seus arqui-inimigos. Quem no mundo, usando a herança do ateísmo, do socialismo, do comunismo, impedia que o cristianismo fosse pregado, se não era a União Soviética, né? Quem no mundo político e bélico, até a época da Guerra Fria, se constituía o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Então, se o seu inimigo, né, perdão, o inimigo do seu inimigo é meu amigo. Essa foi a estratégia que o papado usou com os Estados Unidos. Ambos tinham um inimigo em comum. Os Estados Unidos, o poder bélico oposto, a Rússia, e o papado tinha um país da herança da Revolução Francesa, né, como inimigo. Então, ambos tinham interesse de derrubar o poder e a influência da União Soviética, e no Pacto de Varsóvia eles conseguiram, né, depois de muita diplomacia, muita supostamente, né, aliança política,
fazer com que esses países fossem fragmentados, né? Então, de novo, quem estava atuando ali? Dois poderes que vão ser reconhecidos numa segunda besta, né, em Apocalipse 13, na figura dos Estados Unidos. Nós vamos citar isso mais para frente, daqui a 2 semanas. Mas aqui, o que está ocorrendo também na questão do grande conflito é Deus abrindo, criando, rompendo barreiras para que o evangelho verdadeiro chegasse a um país que tinha muitos sinceros que precisavam conhecer a Jesus e a palavra de Deus, né? Então, se o socialismo, o comunismo fechava as portas do evangelho, Deus permitiu que o inimigo usasse seus ardis para derrubar esses supostos inimigos do papai dos Estados Unidos, para que o evangelho chegasse a esses países que nós conhecemos até hoje, né? Cazaquistão, Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, Moldova, etc, etc. Okay? Então, a história confirma que o inimigo, Roma papal está mirando num inimigo e trabalhando na diplomacia, nos bastidores, né, na influência religiosa e política, para derrubar esse poder opositor, para ganhar força e influência mundial e global, para se preparar para recuperar o poder político e perseguir novamente os santos, tá bom? Então, nós vamos terminar por aqui, para não ficar muito extenso, e semana que vem nós continuamos com o nosso estudo de Apocalipse 13, tá bom? Então, só vou interromper a gravação aqui. Só um minuto. E eu queria fazer um convite, né? Sempre terminamos com um convite para você entender que a história está sob o controle de Deus. E se Deus controla a história, Deus pode controlar todas as circunstâncias da nossa vida. E como estamos estudando na escola sabatina, né, se porventura o sofrimento bateu e chegou até as nossas portas, na questão do grande conflito, nós podemos entender que Deus tem um propósito. O inimigo pode estar atuando, ele está sendo permitido, mas Deus tem um propósito maior. Deus nos abençoe, que você continue acompanhando nossos estudos para que nós possamos entender essa simbologia e como isso afeta o mundo hoje, né, e as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos vamos orar. Querido Pai, nosso bom Deus, te agradecemos por esse momento, pelos estudos, pela tua palavra, pela maravilhosas verdades que estão em Daniel e Apocalipse. Obrigado, Senhor, porque nós estamos vivendo o cumprimento dessas profecias. Obrigado pela oportunidade de ainda estudarmos em liberdade. Nós ainda temos graça, por isso pedimos perdão pelos nossos pecados, para que nós possamos pedir a transformação do nosso ser e possamos ser instrumentos para levar outras pessoas ao conhecimento da verdade. Abençoe cada pessoa que está acompanhando nosso estudo, aqueles que poderão assistir e ouvir eles também gravação. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos e suplicamos em nome de Jesus. Amém.